Olá pessoal, Douglas Valverde aqui. Tô gravando esse treinamento para vocês de como a gente utiliza essa plataforma de gestão estratégica de saúde municipal. Essa plataforma é uma plataforma que mostra detalhes, como o nome mesmo diz, City and Patient Explorer. Essa plataforma ela mostra detalhes da saúde no município e detalhes dos pacientes envolvidos nos atendimentos deste município. Essa plataforma ela é atualizada automaticamente todo mês. Então, a nossa plataforma recebe dados de maneira automatizada de saúde pública todos os meses e ela contempla dados de saúde ambulatorial e hospitalar. Então, aqui a gente está usando como exemplo o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a gente tem aqui um filtro em cima de município do estabelecimento e um filtro de data. O filtro do município de estabelecimento significa que eu estou querendo verificar os atendimentos que foram feitos nos estabelecimentos que estão dentro do município de Petrópolis. Tá? Então, como está filtrado Petrópolis, eu tenho aqui a população de Petrópolis e o número de pacientes únicos, ou seja, de pacientes individuais, que foram atendidos nesses últimos 12 meses, que é o que a gente tem aqui neste seletor de datas. Se eu colocar nos últimos 36 meses, ele vai me mostrar números de pacientes atendidos nos últimos 36 meses. Então ele me mostra um gráfico mais alongado ao longo desses anos, desses 3 anos, e me mostra uma quantidade maior de pacientes atendidos, porque eu tenho um período de tempo maior. Então, se eu voltar para 12 meses, eu vou ter aqui 98.845 pacientes únicos atendidos. Se eu mudar o município, se eu pegar, por exemplo, um município qualquer aqui, pegar um município, sei lá, Duque de Caxias, eu vou ver aqui um número bem menor de pacientes, que são pacientes que foram atendidos em Duque de Caxias e que moram em Petrópolis. Ou seja, eu estou visualizando desta maneira aqui, né, pacientes que moram em Petrópolis, mas que foram atendidos num estabelecimento presente no município de Duque de Caxias. Como não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver o que está acontecendo dentro do município de Petrópolis, eu seleciono Petrópolis aqui, tá bom? Então a gente tem aqui a cobertura do atendimento, ou seja, nesse período de 12 meses, 33% da população de Petrópolis foi atendida nos municípios, nos estabelecimentos dentro do município de Petrópolis. Tá bom? Aqui a gente tem então atendimentos em ginecologia e obstetrícia, o número de atendimentos mês a mês. Eu posso expandir qualquer um desses pequenos gráficos aqui. Então, se eu quiser expandir, eu venho aqui nessa caixinha de expansão, olha, modo de foco, por exemplo, que eu clicar aqui, eu vou expandir esse gráfico que são os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Se eu quiser verificar isso em forma de tabela, eu também posso clicar aqui e mostrar como uma tabela. Ele me mostra a tabela de quantidade de atendimentos mês a mês nesses últimos 12 meses que a gente tem aqui. E eu volto então para a página anterior, vejo tudo de novo. Tá bom? Então a gente tem ginecologia e obstetrícia, os atendimentos em cardiologia, a gente tem os atendimentos em clínica geral, a gente tem atendimentos em ortopedia, a gente tem atendimentos em partos normais e partos cesarianos, quantidades de partos normais e partos cesarianos, tá? A gente tem aqui, então, um atendimento
de infartos agudos do miocárdio, quantidade de atendimentos em AVC, acidente vascular cerebral, e quantidade de óbitos prematuros, ou seja, pacientes de 30 a 69 anos de idade. Muito importante ressaltar o seguinte: aqui, pessoal, a gente tem os atendimentos que estão relacionados a cada uma dessas entidades, né, de especialidades médicas, e que eles estão aqui como são reportados nas unidades do município. Se eles foram pouco reportados, eles vão estar pouco representados aqui. Às vezes não é uma questão de baixo atendimento, às vezes é uma questão de como isso é reportado, eventualmente não está sendo bem reportado ou bem gravado nas instituições. Então, se a gente for na próxima abinha, a gente vai ver aqui um mapa de atendimento, onde a gente pode ver aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, o município de Petrópolis e onde estão sendo os atendimentos aqui dentro do município. Eu posso filtrar por bairro, se eu quiser, então posso filtrar pelo bairro centro de Petrópolis e ver o que acontece, posso filtrar por Caxambu, ou posso filtrar pelo bairro que eu quiser aqui e entender o que está acontecendo. Então, eu consigo visualizar aqui o número de atendimentos, em cada bolinha dessa a gente vê o número de atendimento e qual é o estabelecimento. Então, consigo ter uma ideia do volume de atendimentos em cada região do município. Posso aproximar aqui para ver em mais detalhes cada uma dessas regiões do jeito que eu quiser verificar aqui no mapa, tá bom? Posso mudar também o período, botar nos últimos 24 meses e verificar isso nos últimos 24 meses, como eu preferir olhar essa informação. Posso ver também onde estão os atendimentos de hospitalização somente, ou posso ver onde estão eventualmente os atendimentos de oncologia, se existem aqui ou não, os de ambulatório e assim por diante. Na próxima abinha eu consigo ver a evolução dos atendimentos. Então eu posso pegar, por exemplo, nos últimos 36 meses e verificar como é que está a evolução desses atendimentos nos últimos 36 meses. Posso verificar, por exemplo, como é que está a evolução dos atendimentos de hospitalização. Então, verificar aqui nas unidades de hospitalização como é que estão esses atendimentos nos últimos 36 meses. E também posso selecionar ambulatório e assim por diante. Tá bom? Eu consigo verificar também o atendimento aqui nesse gráfico de barra. Consigo verificar, por exemplo, os atendimentos em hospitalização. Se eu clicar em hospitalização, eu vejo aqui no hospital, por exemplo, Alcides Carneiro, que deve ser o maior hospital aqui de Petrópolis, né, que atende pacientes públicos, e ele mostra os principais atendimentos. Aqui em volume a gente está vendo esse verde, que é gravidez e parto. A gente vê aqui neoplasias em amarelo, cânceres. Em vermelho a gente vê doenças do aparelho geniturinário e assim por diante. Então a gente consegue visualizar em cada hospital quais são os principais atendimentos. Nesse hospital a gente vê lesões, que são traumas, né, envenenamentos e por aí vai. Então é bem interessante para a gente entender o que aconteceu no período de tempo que a gente está vendo dentro dos tipos de atendimento que a gente quer verificar dentro desse município. Aqui nós conseguimos ver o número de pacientes únicos por tipo de grupo de CID, tá bom? Aqui a gente vê a quantidade de atendimentos por estabelecimento. Aqui no grupo de CID a gente vê em branco, não tem qual é o CID, não tem se é doença do sistema esquelético, sistema circulatório, porque a maior parte dos atendimentos normalmente são exames, e que os exames eles não registram o CID, portanto, então a gente não consegue verificar qual é o CID relacionado com esses atendimentos ambulatoriais aqui que a gente está vendo. Aqui a gente pode clicar em qualquer unidade de atendimento, então se eu clicar, por exemplo, neste hospital ou em outras unidades, né, eu consigo ver os principais CIDs. Então, se eu clicar nesse hospital, eu consigo ver os principais CIDs atendidos dentro deste hospital. Tá bom? E posso fazer isso com qualquer outra unidade que eu quiser aqui, tá? Aqui a gente consegue ver os principais gastos do município.
Então a gente está vendo aqui, neste período de tempo, eu posso filtrar isso, eu posso pegar, por exemplo, verificar nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, quais os principais gastos. Então eu estou vendo aqui que nos últimos 4 anos, né, aproximadamente, a gente tem aqui em Petrópolis, o principal gasto é com doenças do sistema circulatório. O segundo gasto deve ser com exames, pois a gente não vê nenhum grupamento de CID, então provavelmente isso aqui são exames feitos ou atendimentos ambulatoriais onde a gente não tem o registro do CID, e depois a gente já vem com neoplasias, que são os cânceres. A principal doença do sistema respiratório aqui, onde a gente vê os maiores gastos, é infarto agudo do miocárdio e depois aneurisma cerebral, tá bom? Então a gente vê aqui que nós temos um gasto de 6 milhões de reais nesses últimos 4 anos, um gasto de faturamento ao SUS, não é um gasto total, é esse valor total, o faturamento ao SUS, né, de infarto agudo do miocárdio, que é sozinho o principal ofensor do município. Então a gente vê aqui que a gente tem 3% do gasto do município é com infarto agudo do miocárdio, né? Então a gente consegue ver que com doença do sistema respiratório a gente tem 24% do gasto total do município. Isso é um percentual muito importante que a gente tem que levar em conta quando a gente está analisando esses principais gastos do município, né? Então são fatores importantes aqui que a gente tem já de análise para o município entender quais são, por exemplo, as principais neoplasias, né? Então a principal neoplasia é próstata, depois mama. O que a gente pode fazer para prevenir essas doenças e evitar esses grandes gastos do município nesses últimos anos? Então aqui a gente consegue visualizar informações estratégicas para o município fazer as prevenções ou as análises ou as intervenções que sejam necessárias nesse município para controlar essas doenças. Então eu posso ver também quais são os principais gastos com hospitalizações ou os principais gastos ambulatoriais e verificar, né, quais são eles baseado na origem do gasto que eu estou analisando aqui, tá bom? Então isso é muito importante. A gente pode fazer vários filtros e analisar isso de maneira muito clara aqui para esse município e para qualquer outro município. A gente consegue visualizar também aqui o gasto dentro das cidades. Então, pacientes que são moradores de Petrópolis têm o seu principal gasto em Petrópolis. Então, neste período de tempo, a gente tem um grande percentual de gasto aqui, 91% do gasto é dentro do município de Petrópolis, com mais 600 milhões de reais, né, de gasto aqui, né, só no município de Petrópolis. Mas a gente tem um valor gasto importante de 41 milhões de reais aqui no município do Rio de Janeiro, tá bom? Então se a gente abrir aqui, a gente vê os principais locais de gasto dentro do município de Petrópolis. Se a gente filtrar aqui por volume de gasto, né, e ordenar, se eu clicar aqui nas colunas eu consigo ordenar essas colunas, então eu vejo aqui que dentro de Petrópolis o meu maior gasto é no Hospital Santa Teresa. Por quê? A gente tem um gasto bem alto aqui em doenças do sistema circulatório no Hospital Santa Teresa e depois no Hospital Alcides Carneiro com neoplasias. A gente vê dentro desse hospital um gasto bem alto de 47 milhões aqui de neoplasias. Então eu consigo verificar dentro de cada instituição quais são os principais gastos e dentro de cada um desses tipos de gasto, quais são os principais gastos e por que será que está acontecendo o gasto alto em angina instável dentro do Hospital Santa Teresa. Será que eu preciso verificar alguma coisa? Isso é importante para o município avaliar. Também eu consigo verificar aqui que dentro desse principal gasto eu tenho o município do Rio de Janeiro com 41 milhões de reais e o que está sendo gasto, aonde está sendo gasto. O principal gasto está sendo aqui nesta farmácia, é uma farmácia de dispensação de medicamentos de alto custo.
E o principal gasto aqui, neste caso, está sendo com medicamentos de doenças do sistema endócrino. E aí eu verifico aqui que tem um grande gasto com acromegalia, gigantismo ou fibrose cística. Medicamentos caros, com um número pequeno de pacientes realizando um gasto muito alto dentro da farmácia do Rio de Janeiro, né, que está onerando aí o Rio de Janeiro para pacientes que vêm de Petrópolis. E eu posso fazer essa análise para qualquer outro município que eu tenho aqui dentro dessa minha tabela. Então são formas de analisar, tá bom? Muito interessante. Essas análises a gente pode fazer. Inclusive eu posso também filtrar e verificar uma abertura aqui dentro de todos esses itens aqui, né? Se eu quiser verificar essa abertura. Aí a gente tem aqui atendimentos ambulatoriais, eu consigo verificar os maiores volumes de pacientes passando por atendimentos ambulatoriais dentro do município de Petrópolis. Então eu consigo verificar aqui, né, que os atendimentos ambulatoriais dentro do município de Petrópolis, em volume de pacientes aqui, a gente tem primeiro o Hospital Alcides Carneiro, depois essa UPA, e se eu quiser verificar o que está acontecendo dentro de cada uma dessas UPAs, por exemplo, se eu quiser verificar essa UPA Cascatinha, eu clico aqui e eu vejo o que está acontecendo nos atendimentos dessa UPA. A gente tem aqui enfermeiros com um grande volume de atendimento, médicos clínicos. Se eu quiser verificar aqui o que está acontecendo com esses atendimentos de médicos clínicos, eu consigo verificar aqui que tem um grande volume de atendimentos, que não tem CID, então provavelmente eu estou falando aqui de exames sendo atendidos ou atendimentos onde não foi registrado o CID. Tá bom? Doenças de pele, tem um pequeno número de pacientes aqui, né, que são muito pouco relevantes, né? Então aqui a gente vê os enfermeiros também com atendimento não discriminado CID, então a gente não consegue saber quais são as principais doenças que estão envolvidas nesses atendimentos dessa UPA, porque não tem o registro do CID aqui, tá bom? Então, infelizmente, a gente não consegue ver quais são essas doenças aqui dentro. Se a gente clica nesse hospital, a gente já deve ter um maior volume de atendimentos e a gente consegue ver para a maior parte aqui dos atendimentos. Nos atendimentos ambulatoriais, a gente vê aqui claramente que a gente tem um volume pequeno de atendimentos com registro de CID, principalmente por serem atendimentos ambulatoriais. Tá bom? Então a gente consegue verificar informações interessantes. Agora aqui a gente consegue verificar procedimentos. Então, por exemplo, se eu pegar endoscopia aqui, né, esôfago gastroduodenoscopia, e eu clicar, eu posso ver que este procedimento, por exemplo, está sendo feito aqui muito neste hospital e por esses médicos. Então consigo verificar os valores gastos para cada tipo de procedimento. Então é bem interessante eu conseguir filtrar e verificar procedimentos específicos que eu queira aqui pesquisar e verificar qualquer tipo de procedimento que eu quiser verificar onde está sendo feito e o que está sendo feito. Tá bom? Então é bem interessante esse tipo de análise que a gente pode fazer. Aqui a gente tem uma abinha de doenças de interesse de saúde pública. Então eu posso verificar aqui dentro no mapa aonde estão ocorrendo os atendimentos de doenças de interesse. Aqui a gente não conseguiu verificar a origem do CEP desses pacientes nesses últimos meses aqui de atendimento. Então, por algum motivo, a gente não conseguiu achar a localização desses pacientes. Vamos ver aqui
essas doenças de interesse com o CEP do paciente. Na realidade, essas doenças de interesse, a gente viu que elas devem estar sendo atendidas em outros hospitais. Então, se eu tirar o filtro do município e do estabelecimento, provavelmente eu vou verificar que esses atendimentos estão sendo feitos em outros locais aqui para pacientes de Petrópolis. Agora, se eu vier para outro abinho aqui, que é onde eu tenho o CEP do paciente, eu consigo verificar nos últimos 12 meses, por exemplo, aonde estão os CEPs de origem dos pacientes que foram atendidos em Petrópolis com doenças específicas que eu queira ver, né? Que são dengue, sarampo, sífilis, coronavírus e por aí vai. Então eu posso aumentar o número de meses e ver nos últimos X meses aonde estão os pacientes. Então eu consigo ver aqui perto de Petrópolis que esses pacientes estão saindo. Olha, eu tenho dengue aqui, tenho sífilis e tenho outros pacientes vindo de outros locais aqui. Então, para cada município que tenha mais doenças, que são essas doenças de interesse, eu consigo verificar informações interessantes, depende do volume de atendimento dessas doenças dentro de cada município, tá bom? Aqui nós temos uma outra abinha, que é uma abinha de pacientes vulneráveis para Covid-19. Então nós filtramos aqui mais de 300 nessa tabela. Se eu expandir essa tabela, eu consigo ver aqui que nós filtramos, na realidade, mais de 300 CIDs específicos que fazem com que pacientes sejam mais vulneráveis a complicações caso sejam acometidos pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, de acordo com um guia do Ministério da Saúde, liberado agora no mês de abril de 2020, a gente tem essas doenças que são complicadores, possíveis complicadores para pacientes que tenham Covid-19. A gente filtrou todos esses CIDs nesse relatório aqui e a gente conseguiu achar em Petrópolis 4.627 pacientes que têm especificamente esses CIDs que fazem com que eles sejam mais vulneráveis ao Covid-19. Então, as complicações do Covid-19, melhor dizendo. Então, nós temos aqui a relação desses códigos do cartão nacional do paciente, que mostram os pacientes que são mais vulneráveis. E eles estão aqui ranqueados de maneira que a gente montou um score de vulnerabilidade para o Covid-19. Então, para cada comorbidade que esses pacientes tenham, a gente dá, para cada grupo de comorbidade, a gente dá um score para esse paciente, um ponto de score, e para os pacientes que são acima de 60 anos de idade, a gente também dá um ponto de score. E a gente tem um score total de vulnerabilidade de cada um desses pacientes. Então, a gente pode ver essa tabela. E para cada um dos pacientes, se eu quiser, eu posso abrir aqui e ver, por exemplo, que este paciente ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que dá um score de 1, ele tem um infarto antigo do miocárdio e tem outra doença pulmonar com fibrose, que também dá um score 1, então esse paciente tem um score de comorbidade 3 e de idade 1, que dá um score total de 4. E aí a gente tem a relação aqui, que pode ser expandida e pode inclusive ser exportada por um Excel, e se o município desejar, isso pode ser integrado e exportado automaticamente para outros sistemas do município, que vão gerar então alertas para o município, e o município pode então fazer o atendimento desses pacientes e verificar como estão esses pacientes, e os agentes de saúde podem então orientar esses pacientes para se proteger melhor contra o Covid-19. Isso é muito importante nessa época de pandemia. Se eu quiser filtrar, a gente pode ainda filtrar aqui, por exemplo, eu quero ver só pacientes que tenham hipertensão essencial. Então, se eu clicar aqui no hipertensão, eu acho todos esses pacientes que têm hipertensão. Se eu quiser verificar pacientes que tenham asma mista, eu clico aqui e acho todos os pacientes que têm asma mista.
Então eu posso fazer filtros do jeito que eu quiser. Se eu clicar o Ctrl, eu posso selecionar os grupos de pacientes que eu quiser, marcando as descrições dos CIDs de comorbidade que me interessar. Tá bom? Também posso selecionar nesse outro gráfico aqui, verificar só pacientes que tenham doenças do sistema circulatório, ou doenças do sistema geniturinário, ou neoplasias, e assim por diante, fazendo os filtros da maneira que for melhor para mim, ou com esses outros filtros aqui. Eu também, nessa outra página, eu consigo ver no mapa onde estão o CEP de residência destes pacientes, desses 4.627 pacientes filtrados. Então eu consigo ver aqui no mapa de Teresópolis ou dos municípios vizinhos, aonde estão estes pacientes, que são os pacientes que têm vulnerabilidade para o COVID, que têm maior propensão a complicações com o COVID. Então eu consigo verificar CEP a CEP aqui, o número de pacientes vulneráveis em cada CEP e consigo analisar então cada um desses CEPs, quais os pacientes e o que eles têm. Então se eu clicar nos CEPs aqui, eu posso ver aonde está o CEP e quantos pacientes com cada tipo de doença eu tenho neste CEP, tá bom? Então tem várias formas de eu filtrar, posso filtrar aqui pelos sistemas que eu quiser também, aqui verificar onde estão os pacientes nos CEPs. Tá? Tem várias formas de trabalhar com essas informações. Aqui a gente consegue ver uma outra lista na próxima abinha, que são medicamentos e pacientes vulneráveis, onde eu consigo ver os medicamentos que esses pacientes vulneráveis estão tomando. Então eu consigo ver aqui um grupo de 950 pacientes que estão tomando medicamento de alto custo, e além disso eu consigo ver pacientes, por exemplo, que tenham, por exemplo, asma mista e que não estão eventualmente retirando os medicamentos de maneira adequada, tá bom? E eu posso então verificar se esses pacientes que não estão retirando de maneira adequada precisam de algum auxílio ou fazer um atendimento a eles. Então consigo ver aqui, né, os grupos de pacientes que mais fazem sentido para mim, né, dentro dessa tabela, os que estão retirando bem ou os que estão retirando mal o medicamento e que eventualmente precisam de ajuda e que não estão seguindo, talvez, as recomendações de tratamento adequadas aqui. Então são pacientes que a gente pode até chamar de ultra vulneráveis, né? Super vulneráveis. Aí a gente tem aqui, eventualmente por machine learning, o que a gente consegue visualizar dentro de um determinado período de pacientes que têm um influenciador de aumento de óbito. Então a gente consegue ver dentro desse município que doenças bacterianas têm um aumento importante aqui da média de óbitos, pacientes com mais de 78 anos e pacientes que estão no estabelecimento sanatório de Correias. Tá bom? Por algum motivo ele identificou esse aumento de óbito nesse grupamento de pacientes aí dentro desse período de tempo. Tá? A gente consegue ir mudando, variando esses parâmetros para ver se o computador, o mecanismo de inteligência artificial acha alguma forma outra de análise dessa influência ao óbito. Aqui a gente consegue ver a jornada do paciente, então basicamente isso é um histórico médico de cada paciente, onde o município, né, que está acessando esse sistema, ele consegue de uma maneira muito simples pesquisar cada um dos pacientes. Então ele pode digitar aqui o código do paciente e achar um determinado paciente. Então se esse município tivesse sistema implementado num hospital, numa unidade de atendimento ambulatorial, com os médicos, por exemplo, ou com os gestores, o médico, na hora que está atendendo o paciente, ele consegue vir aqui e digitar o cadastro, né, o código do paciente, né, dentro do município, e ele
digitando o código do paciente, ele vê que o paciente fez esses exames ou teve esses atendimentos. Então ele clicou nesse paciente aqui, ele verificou que esse paciente já teve todos esses exames feitos, foi atendido aqui nessa clínica, teve esse tipo de doença, né? E assim por diante. Então, se é um paciente que teve hospitalização, ele vai ver que o paciente teve hospitalização, ou teve um câncer, né? Ou teve alguma coisa importante, e ele pode então fazer o atendimento sabendo do histórico deste paciente. Então é muito importante que o médico consiga verificar o histórico do paciente, de cada um dos pacientes, porque esses pacientes, muitas vezes, eles não têm, nas unidades onde eles estão, um histórico médico. E aqui a gente consegue verificar o histórico médico em todas as instituições de saúde, seja nesse município ou fora deste município. Então é possível que a gente consiga verificar, né, o paciente, aonde ele passou, independente do município de atendimento. Então, se ele passou no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Teresópolis, a gente vai ver todos os atendimentos dele. Isso só a plataforma da TechTrials hoje consegue proporcionar. Isso é muito importante para o atendimento do paciente. E aí, quando a gente seleciona um determinado paciente, então, por exemplo, se eu verificar um paciente qualquer aqui, né, e conseguir filtrar esses pacientes e verificar esse paciente, eu posso ver, né, esse paciente nos atendimentos ambulatoriais, consigo ver esse paciente na retirada de medicamentos. Então eu consigo verificar esse paciente, por exemplo, né, se ele está aqui sofrendo esses atendimentos ao longo do tempo, né, então eu consigo verificar tudo o que aconteceu com ele em termos de atendimento ambulatorial, né, aonde ele foi atendido, esse paciente, qual a jornada toda de atendimento dele, de hospitalização, de retirada de medicamento. Então eu estou aqui vendo o mesmo paciente no ambulatório, na retirada de medicamento, estou vendo ele se teve retirada de medicamento. Aqui eu vejo o número de retiradas de medicamento deste paciente. Então eu consigo ver se ele teve hospitalização. Esse paciente não teve hospitalização, então eu não consigo ver nada aqui para ele, mas quando tem um paciente que teve hospitalização, por exemplo, se eu pegar esse paciente aqui, eu consigo ver exatamente a hospitalização dele, né, o que aconteceu. Então eu posso clicar aqui em qualquer paciente e verificar o que aconteceu na hospitalização desse paciente, o que foi feito dentro de cada hospitalização. Então, além da hospitalização, eu tenho todos os procedimentos dentro das hospitalizações, tá bom? E aí, a gente consegue ver também, para pacientes que passaram em oncologia, a gente consegue ver todas as passagens relacionadas à oncologia, tratamento de oncologia, desses 4.200 pacientes desse município que tiveram tratamentos oncológicos. Também a gente consegue verificar os influenciadores da soma de valor gasto, né? Ou seja, o que aumenta o gasto hospitalar destes pacientes, né? Então, aqui a gente está vendo, na realidade, o aumento, os influenciadores do gasto em oncologia. Então eu estou vendo que quando a neoplasia é uma neoplasia maligna de cólon sigmoide, né, ou que a quimioterapia identificada é esse IFL, a gente tem um grande aumento aqui, né, de gasto para o município. Então a gente consegue ver os principais gastos aqui do município em relação aos determinados tipos de quimioterapia ou os determinados tipos de neoplasia, tá bom? Isso a gente pode filtrar por município, filtrar eventual por unidade de atendimento, por exemplo, por hospital e por aí vai. E a gente pode ver também os pacientes que fizeram radioterapia e os pacientes que fizeram diálise. Então esta plataforma é uma plataforma muito importante para que a gente possa entender e analisar o que está acontecendo, né, dentro do município em relação aos atendimentos, né,
dentro do município e como é que estão evoluindo os atendimentos dentro das unidades de saúde do município e analisar essa evolução e poder tirar conclusões aqui que façam com que a gente consiga gerir melhor a saúde do município, identificar, né, obviamente, os principais gastos e os padrões que possam fazer uma análise adequada, onde a gente tem a condição de reduzir gastos e verificar as unidades de atendimento que estão tendo eventualmente a melhor performance ou os melhores desfechos aqui, tá bom? Então, obrigado, estamos à disposição. Eu, Douglas Valverde, que acabei de gravar esse treinamento para vocês, estou à disposição, assim como a equipe da Tech Trials e da Nelway, que eventualmente pode ajudar vocês em qualquer dúvida ou proporcionar qualquer integração que seja necessária entre os sistemas dos hospitais do município de vocês. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido útil esse treinamento.